Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu acho assim fundamental o estudo dessa obra básica. Tudo mais que se desenvolve a respeito da doutrina espírita, ela é baseada nesse livro. Então, se você está lá com uma biblioteca gigante de livros espíritas e diz, meu Deus, não tenho tempo para estudar, eu só posso estudar um livro, esse aqui é o livro. Nós estamos na introdução, onde Kardec vai lançar os alicerces da doutrina espírita. Ele vai desenvolver certos conceitos que vão ser aplicados depois no corpo da obra dele. O item 7, ele está falando a respeito de uma coisa, acredito eu, que estava acontecendo naquela época. Grandes cientistas, nomes famosos da química, da biologia, etc. e tal, estavam dizendo que não aceitavam a doutrina espírita. Ele diz assim, tudo bem, é um direito deles, mas, agora a interpretação minha, não está assim no livro. Se eu quero, por exemplo, fazer um cálculo de uma estrutura de uma hidrelétrica, não é porque o cara é um astrônomo famoso, né, que descobriu um planeta, que ele vai dar a opinião dele sobre a construção de uma hidrelétrica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele fala assim, respeito muito a opinião de cada um na sua área, mas a doutrina espírita, a sistemática de estudo tem de ser diferente. Por quê? Se eu faço experimento na química, o elemento X mais o elemento Y dá Z. Daqui uma semana, de novo, X mais Y igual a Z. Se eu fizer isso 1 milhão de vezes, eu vou obter 1 milhão de vezes do mesmo resultado. Quando você envolve inteligências, não é porque o espírito morreu, desencarnou, que ele virou extraterrestre. Não, é uma inteligência humana, ele era um espírito encarnado. Não é porque isso aconteceu que agora eu vou querer uma precisão. É só você faz uma coisa muito simples. Vá para o cinema ou assista um vídeo na sua casa, 5 pessoas. E depois você pede para cada uma, isoladamente, descreverem um filme. Vocês vão ter 5 coisas completamente diferentes. Cada um vai focar num aspecto. E assim, quando você pergunta para os espíritos desencarnados como é o lado de lá, cada um vai interpretar segundo o seu conteúdo. E nós vamos ter resultados não homogêneos. O princípio é o mesmo, mas os detalhes são diferentes. Vamos à leitura. As ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. O que a gente falou, experimento da química, X mais Y, sempre Z. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante não se acharem subordinadas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Eu não posso jamais querer obter informações a respeito do mundo espiritual da mesma maneira que eu faço num experimento de química. São coisas completamente diferentes. As regras são outras, o processo é outro de experimentação. É isso que os cientistas daquela época não entendiam e muitos, até hoje, continuam sem entender. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Você quer comparar 1 quilo de abóbora com 2 pitangas? Não tem nada a ver. Ou melhor, né? Eu tenho 2 litros de oxigênio e 1 quilo de quiabo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não dá para comparar. Então, eu não posso usar as regras de um experimento científico dentro da doutrina espírita. Nós estamos falando de coisas diferentes. Mas o quiabo não é oxigênio.
Claro que não. Como é que você vai comparar as coisas diferentes? A ciência propriamente dita como ciência é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Kardec não está dizendo que a ciência é incompetente para dar a opinião dela sobre reações químicas, biologia, astronomia, geologia, nada disso. Ele está dizendo, olha, cada um no seu quadrado. Aqui no espiritismo é outra experimentação que nós precisamos. A gente precisa usar outras leis. Para vocês entenderem melhor, eu vou lá, aprendo inglês, aprendo gramática, como é que é formada uma frase, aprendo os elementos, né, que constituem a linguagem. Ótimo, perfeito. Agora eu vou estudar japonês e eu quero aplicar a mesma regra gramatical na língua japonesa. Não vai dar certo. Começa do alfabeto. Alfabeto japonês é por ideograma. Cada símbolo representa uma ideia, não é uma letra como nós aqui. Então eu quero falar nós, eu ponho N-O-S. Não é assim no japonês. Como eu não sei mais, não vou dar mais exemplo. Mas assim, não dá para usar o conhecimento da ciência na doutrina espírita. Não é porque é baboseira a doutrina espírita, é porque as regras são outras. Eu tenho um jogo eu estou vendo um futebol americano, eu quero deduzir com o que eu sei do futebol brasileiro, né? Futebol de origem inglesa. Nada a ver, futebol americano uma regra, futebol brasileiro outra. Isso todo mundo entende, até uma criança. E por que querer aplicar as regras da ciência numa coisa como a doutrina espírita? Não é possível. A ciência propriamente dita, repetindo, como ciência, é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita de sua qualidade de sábios. Ele está dizendo assim, olha, um sábio, ele pode acreditar, né, na imortalidade, na vida após a morte, mas essa é questão dele, não tem a ver com a ciência que ele domina. Pretender, porém, deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Nada a ver. Com efeito, o espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico pensar que o homem deva ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O que tem a ver uma coisa com a outra? Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e, porque não a encontra com o seu escalpelo, bisturi, onde corta, né? Então ele está lá cortando o corpo e não acha a alma. Não tem como. Como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, sair que nem uma fumacinha, conclui que ela não existe, visto colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Para uma ciência nova, eu preciso de regras novas. Simples assim. Kardec é muito simples, a gente que complica. Até mais.